Acho que agora vai. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é o caso do Ítalo, tá bom? Quer dar um oi pessoal, Ítalo? Pode ser. Gente, esse daqui é o Ítalo. Boa tarde, pessoal. E essa daqui é a perna do Ítalo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o procedimento aqui, o tratamento com fototerapia. E aí, depois da transmissão, eu vou colocar umas fotos de como era a ferida quando ela chegou aqui a primeira vez, tá? Eu tô quase falando da ferida como uma pessoa, né? Pronto. Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Que aí, à medida do possível, eu vou explicando. Depois a gente tem que botar. Botar defeito, entendeu? 99 não fez 100, não... Então, pessoal, ó, esse daqui é uma... Deus. Pronto, então vocês vão observando aí, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é facilitar a remoção dessa gaze, porque, lógico, a gaze ela fica grudadinha no leito da ferida, né? Quando é feito o curativo. E o curativo é trocado só uma vez por dia. Tô jogando no chão não, tá? Tem um recipiente aqui. Antes que alguém comece a falar. Então, essa daqui é a ferida do Ítalo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a antissepsia para depois fazer a fototerapia. O antisséptico que eu uso normalmente é esse aqui, ó, Riodexa 4%, que é 4% de gliconato de clorexidina, tá? Borrifa aqui na compressa de gaze e limpa o leito da ferida. É, porque aí assim... Não, é só para tirar de lá de dentro. Agora a gente vai colocar curcumina sobre o leito da ferida, tá? Só curcumina. A compressinha de gaze é para a curcumina não escorrer e ficar retida no leito da ferida. A curcumina, nesse caso, é para a gente fazer a terapia fotodinâmica, ok?
Qual vai ser a função da terapia fotodinâmica? Matar micro-organismo. Com certeza aqui tem a presença de bactérias, né? Então, esse procedimento é para eliminar qualquer micro-organismo causador de infecção. Tá? Colocou aqui. Envolver com um filme, porque a gente vai aplicar o LED azul para reagir com a curcumina, mas esse LED não vai entrar em contato direto com a pele. A gente vai sair um pouquinho da ferida e vai vir aqui por equipamento, ó. Escolha a opção desejada. Esse daqui é um equipamento de LED. Eu acho que não dá pra ver direito, né? Agora sim. Escolha Então, a ó, opção desejada. eu sempre utilizo a terapia não assistida. Escolha a opção desejada. Aí a gente vem aqui, ó. Cluster azul. Cluster azul. Selecione o tempo desejado. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Aí eu venho aqui, cluster azul tá aqui. E vou utilizar o cluster azul nessa ferida, porque a terapia fotodinâmica vai ser feita com curcumina. Se fosse azul de metileno, não serve a luz azul. Iniciando a aplicação. A vantagem do cluster é que você consegue tratar a ferida inteira de uma vez só, estão entendendo? Nesse momento tem 26 pessoas assistindo a sua ferida sendo tratada. Tudo que trabalha com isso? Todos podólogos. Aí tem podólogo do Brasil inteiro, de fora do Brasil. 50%. Mércia, aqui eu programei 2 minutos para terapia fotodinâmica com o laser, o LED azul, tá? Isso porque eu estou usando a curcumina e é uma ferida. Então, você fazer terapia fotodinâmica na ferida é diferente de fazer numa unha, por exemplo. A unha, ela é menos porosa, ela é menos... ela tem um poder de absorção menor. Então, você leva mais tempo no tratamento da unha. A ferida, como ela é um tecido que parece uma mucosa, né, tecido de granulação, então a penetrabilidade e a efetividade do fotorreagente é maior. Então acaba que você não precisa passar tanto tempo tratando o leito da ferida com a terapia fotodinâmica, entendeu? Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para reiniciar a aplicação. Selecione o tempo desejado. Essa azul é mais forte, né? Para fazer o tratamento com a curcumina, que é essa... Esse negócio fosse um... Isso, esse líquido amarelo. Porque tem um outro fotorreagente que ele é o azul de metileno. Só que o azul de metileno só reage com a luz vermelha. Por que eu não estou usando a luz vermelha para isso? Porque eu já quero usar a luz vermelha para cicatrização.
Se eu aplicar luz vermelha como terapia fotodinâmica, eu não consigo fazer a cicatrização com ela. Porque aí eu vou ter aplicado luz demais. Pode deixar assim, ó. Entendeu? Selecione o tempo desejado. Ó, quem estiver assistindo que mandar pergunta, não adianta mandar agora que eu não vou tirar o olho da ferida, tá, gente? Essa hiperqueratose aqui, perilesional, ela acaba enrijecendo a borda da ferida, e a gente sabe que as feridas elas fecham de fora para dentro, né? Elas fecham contraindo. Então a gente precisa remover essas hiperqueratoses para a ferida poder contrair mais rapidamente. Tá? Essas durezas aqui na borda da ferida acabam retardando a cicatrização. Aí agora a gente cobre mais uma vez. E vamos aplicar agora a luz vermelha para cicatrização e a infravermelha, tá? Escolha a opção desejada. Escolha a opção desejada. Cluster vermelho. Selecione o tempo desejado. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. A Kelly Cristina perguntou na terapia fotodinâmica se fosse uma unha, seria quanto tempo? Kelly, isso é variável, mas como o assunto agora não é terapia fotodinâmica de unha, a gente vai focar aqui na ferida, tá bom? Em outro momento eu falo sobre unha. Cleide Keren, lá de Curitiba, está perguntando que ferida é essa. Cleide, isso é uma ferida proveniente de um procedimento cirúrgico que foi feito para remoção de um pedaço da safena parva
ou melhor, da safena magna, para fazer pontes de safena numa artéria. Caneta para reiniciar a aplicação. Selecione o tempo desejado. Escolha a opção desejada. Escolha a opção desejada. Cluster infravermelho. Selecione o tempo desejado. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta, iniciando a aplicação. Então, como eu estava dizendo, foi decorrente de uma lesão que houve na artéria femoral, e aí foi feito um desvio do fluxo sanguíneo pela artéria femoral utilizando um pedaço da safena magna. O que é que isso acontece? O que é que acontece com isso? Você tirou uma veia que é importante do membro inferior, que é a safena magna, e aí o teu corpo ele vai começar a produzir outras veias para compensar a ausência da safena, tá? E aí o que é que vai acontecer? A pessoa vai desenvolver um processo varicoso, né? Vai surgir varizes. Aí essa ferida aqui acabou se tornando uma úlcera varicosa. A função do infravermelho. Olha, o infravermelho ele tem várias funções. Ele é anti-inflamatório, ele diminui o processo doloroso, mas basicamente é a gente fazer uma fotobiomodulação na produção do colágeno. Porque esse tecido aqui dentro é tecido de granulação. A gente quer uma produção de colágeno conveniente. Tá dando para entender, Thalita? Ítalo, essa ferida está aberta há quanto tempo? Vai fazer 4 anos agora, em 10 de agosto. 4 anos, né? Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para reiniciar a aplicação. Selecione o tempo desejado. Pega um papel para enxugar aqui. Tá do tamanho de uma gasela, né? É, Tá bem pequenininho, graças a Deus. deu uma diminuída boa. Selecione o tempo desejado. Aí quem nunca viu essa ferida, Ítalo, vai ficar pensando assim, pequenininha. É, mas quando vê a primeira foto lá, E a cor dela, que agora tá bem mais amigável, né? é aquele pretão, meu Deus do céu. Vamos dar uma subidinha.
prontinho. Pronto. Gente, dá tchau pro Ítalo. Obrigado, boa tarde, pessoal. Pronto. Então, esse foi o tratamento da ferida do Ítalo. Quando ele vem fazer os curativos, é basicamente isso que a gente faz. Eu vou só dispensá-lo aqui e aí eu já falo com vocês de novo, tá bom? Pra gente conversar mais sobre isso. Fica pra quando a minha próxima? Vai ficar pra próxima quarta-feira. Dia 6. Próxima quarta. Isso. Beleza? Obrigadão, até a próxima. Eu que agradeço. Ajudou muita gente hoje. A dúvida, né? A dúvida do pessoal. Tchau, tchau. Vai com Deus, viu? Eita, pessoal! Pronto. Então, foi basicamente isso o procedimento do Ítalo. O que é que é complicado da gente perceber no tratamento dos pacientes, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o Ítalo como ele chegou aqui na clínica. E aí eu vou explicar para vocês toda a história dele, né? O histórico clínico, tudo para vocês entenderem por que eu estou tratando ele da forma como eu estou tratando. Vejam, essa daqui é a ferida do Ítalo quando ele chegou aqui na clínica, tá? Então a gente consegue observar aqui, olha, ao redor da ferida tem esse violeta, que é violeta genciana. Isso havia sido recomendado por um médico, né, o uso da violeta genciana. A gente vê que a ferida dele é totalmente desvitalizada, olha, ela é bem amarelada, estão vendo? Não tem tecido de granulação, ela é muito larga mesmo. E aí nós começamos o tratamento com a fototerapia associada à terapia fotodinâmica. Olha só que diferença a ferida dele já estava, né? Isso depois de algumas aplicações a gente consegue perceber como ela já estava vermelhinha, granulada. Uma das funções, a função principal da luz vermelha é fazer com que granule dessa forma, porque a luz vermelha ela estimula a neoangiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, tá? Então, olha, a gente vê que já modificou bastante, não está tão desvitalizada. Aqui a gente consegue ver a formação de vasos sanguíneos, né, no leito da ferida, olha. Certo? E aí a gente começa a observar a contração da ferida. Hoje a ferida dele está do jeito que vocês viram. A gente está tratando não faz muito tempo, na verdade, faz pouquinho tempo, mas estamos conseguindo um resultado assim até que satisfatório, visto todas as realidades que envolvem a vida dele, né? Por exemplo, ele é um rapaz de 24 anos, ele tem essa ferida aberta há 4, então desde os 20 anos ele sofreu um acidente e houve um corte da artéria femoral esquerda dele e essa artéria começou a provocar uma hemorragia, lógico, né? Cortou a artéria, a pessoa vai sangrar. E aí, o que é que o cirurgião vascular fez? Ele fez uma cirurgia onde ele tirou um pedaço da safena magna, um pedaço da safena parva e colocou 2 pontes ligando uma extremidade da artéria à outra. Onde tinha um corte, ele desviou o fluxo sanguíneo para não passar por aquele corte e não ter mais a hemorragia, né? Ele fechou o vaso sanguíneo naquele ponto. E aí o que é que se passa? Ele ficou com 2 incisões, 2 cortes nas pernas, um lateral e outro medial. O corte lateral ele fechou rápido porque era sobre a tíbia. Então, rapidamente a pele, que era fininha ali, a pele conseguiu contrair e fechar aquela ferida. A outra era sobre o gastrocnêmio, e aí não fechou tão rápido, né? Tanto é que está aberto até agora. E a gente está tratando
com fototerapia. O curativo dele não é um curativo especial, é um curativo bem simples, na verdade vocês viram. É óleo de girassol em compressa de gaze. Por quê? Ele é uma pessoa bem jovem, tem uma boa vascularização, ele tem uma nutrição saudável, ele é um rapaz assim bem tranquilo de se tratar, porque é jovem, é bem saudável mesmo, né? Houve um tempo que ele fumava, ele parou de fumar durante o tratamento, então isso facilitou muito a recuperação dele. Só que, qual é a grande questão? O trabalho dele, ele não parou de trabalhar, né? Ele trabalha por conta própria, ele trabalha com gesso, né? Esse negócio de teto de gesso aí que o povo faz, forro, né? Forro de gesso. E aí ele faz isso. Então ele lida muito com poeira, com partículas sólidas de gesso, aquela coisa toda, o que acaba contaminando a ferida e prejudicando o processo cicatricial, tá? Então nós estamos obtendo um bom resultado com o Ítalo. Então, assim, sobre a fototerapia, eu ouvi algumas pessoas dizerem assim, no curso que eu ministrei, mas tal professor, tal professora disse que o laser não cicatriza ferida. Veja, é comprovado que o laser e o LED, eles têm um efeito fisiológico de biomodulação sobre a ferida. O que é a biomodulação? Vamos ver de novo aqui as imagens anteriores do Ítalo. Para vocês entenderem bem o que é que eu estou falando. Vocês percebem que aqui eu tenho uma ilhota de tecido fibroso, branco amarelado. Aqui está menos vermelho do que aqui, Não é uma coisa homogênea, vocês percebem isso? É tudo bem, na verdade, assim, aleatória essa angiogênese, né? Essa formação de vasos sanguíneos. É uma coisa bem aleatória. E aí, conforme a gente começa a aplicar o laser ou o LED, no caso dele eu trato com LED porque a ferida é muito grande, então é mais prático aplicar o LED. E aí o que acontece? A ferida toda está vermelhinha por igual. Isso é o que nós chamamos de biomodulação. Não existe diferença da angiogênese nas margens, na periferia da ferida, para o centro do leito da ferida. Tá dando para entender isso? Isso é algo muito importante. Se vocês repararem, olha, forma hiperqueratose na borda da ferida. Então, toda vez que ele vem, eu removo essas hiperqueratoses para que a ferida consiga contrair. Porque a ferida, ela vai fechando assim, ela vai contraindo. Então, se as bordas da ferida estão rígidas, estão duras, eu não vou conseguir fazer o tratamento adequado. Vocês estão entendendo isso? Então, o tratamento da ferida nesse rapaz, por exemplo, ele envolve uma série de outras realidades que a gente precisa levar em consideração, senão a gente não vai conseguir uma cicatrização boa. Agora, existem casos em que os pacientes eles têm outras debilidades, outras comorbidades associadas, tá? Então, por exemplo, um diabético que tenha uma deficiência vascular periférica, uma doença obstrutiva arterial. O paciente que tem doença obstrutiva arterial, que é uma placa de ateroma na perna, né, que impede o fluxo sanguíneo, esse paciente, minha gente, só fazer laser ou LED nele não vai funcionar. Por quê? Ele não tem nutrientes naquele tecido, ele não tem oxigênio, ele não tem aminoácidos disponíveis para a síntese do colágeno, para a formação de novos vasos sanguíneos, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Como estão as condições nutricionais, as condições vasculares desse paciente, né? Então, é lógico, o laser sozinho, ou o LED sozinho, né? Eles não vão fechar a ferida. Existe uma série de fatores que condicionam o fechamento de uma ferida, a cicatrização de uma ferida. E a gente tem que levar em consideração esses fatores. Isso é muito importante. Agora, eu também não posso dizer que não auxilia e que não acelera muito o processo. Acelera demais. Veja, ele me chegou hoje, faz uma semana que eu fiz o curativo dele.
ele me chegou hoje com bastante exudato purulento na ferida. Então, quando a gente faz uma terapia fotodinâmica ali, ele vai passar mais uma semana e não vai sofrer uma infecção bacteriana, porque a gente consegue controlar aquela quantidade de micro-organismos que existe ali na ferida. Gente, a minha madrinha, Kátia, tá me dizendo que tá com saudade de mim, mandando um abraço, aquela coisa toda. Catita, te amo muito. Também tô com saudades de você. Eu tô em Guarulhos semana que vem, então, por favor, vamos nos ver. Então, eu vou mostrar agora para vocês o caso de um paciente que tem uma ferida vascular também, mas é uma ferida com um grau de complexidade um pouquinho maior. Então, somente fazer o curativo tradicional com gás e coisa e tal não vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso daqui é uma úlcera vascular também, uma úlcera varicosa, aberta por um tempão no tornozelo, na região do tendão calcâneo de um paciente, certo? E essa ferida não cicatrizava. A gente sempre vai perceber que nas feridas varicosas existe essa característica aqui, ó, do tecido amarelado, desvitalizado, estão vendo? Então, nós começamos a fototerapia. O vermelho, o infravermelho, tá? E aí, veja, a ferida começa a contrair. Mas essa ferida contraiu porque e fechou. Aqui ela já cicatrizada, né? A gente consegue alcançar isso por causa do tipo de curativo. Porque nesse paciente, olha, a gente usava o hidrocoloide. Qual é a função do hidrocoloide? O hidrocoloide, ele é uma membrana impregnada com alginato de cálcio e sódio que estimula as mitoses celulares. Então, eu consigo fazer uma cicatrização mais rápida. Então, tá dando para compreender isso? Eu estimulo as mitoses e aí a cicatrização ocorre mais rapidamente. Tá? Isso é um negócio bem interessante. Eu vou traumatizar menos essa ferida, porque eu vou trocar menos vezes esse curativo. O hidrocoloide ele fica 3, 4 dias tranquilamente sobre a ferida. Ele mantém a umidade do leito da ferida, permitindo assim a migração de células, aquela coisa toda. Então, é lógico que só o hidrocoloide vai demorar bastante tempo para cicatrizar. O laser, o LED, aqui até agora eu só mostrei casos de feridas tratadas com LED para vocês, porque ainda tem aquele pessoal que diz assim, só laser funciona. Isso não é verdade, né? O LED funciona tão bem quanto o laser. Em casos de feridas muito grandes, o LED é até melhor por causa dos clusters, né? Então, a gente tem aí um efeito bem interessante na cicatrização das feridas associadas aos curativos é o que a gente chama de curativos especiais, tá? Aí bem, foram dizer que laser ou LED não cura micose. Gente, olha, eu não vejo necessidade de a gente bater numa tecla que a comunidade científica já comprovou que funciona, né? Recentemente eu fiz uma publicação, vou até mostrar para vocês, de uma paciente que ela tinha uma onicomicose causada por um fungo filamentoso não dermatófito, né? E essa cliente ela ficou perfeitamente boa, né, dessa onicomicose. Então nós tivemos aqui o caso dela em que a onicomicose ela era causada por um fusarium, né? Eu tenho aqui o exame micológico, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, a entrada dela foi no dia 4/8/2016, tá? Presença de hifas septadas e hialinas e ramificadas regulares e numerosas bactérias. Houve crescimento de numerosas colônias de fusarium. E aí, a unha dela estava nesse estado aqui, ó. Tá? Desse jeitinho. E olha como ficou a unha dela. Essa paciente foi tratada única e exclusivamente com terapia fotodinâmica, com azul de metileno mais azul de ortotoluidina,
a 0,02% em solução aquosa, tá? Estéril. E olha só, no dia 11 de janeiro, 5 meses de tratamento, no dia 11 de janeiro não houve crescimento fúngico. Fizemos de novo o exame micológico dela, deu negativo. Essa moça foi tratada única e exclusivamente com laser. Ela não tomou medicamento, ela não usou fitoterápico. Então, assim, as pessoas discutirem esse tipo de efetividades não existe, né? Infelizmente, a pessoa que discute a efetividade da terapia fotodinâmica, ela nem é teimosa, ela é chata, porque é um assunto que já está comprovado, tá? Existe muito estudo sobre isso, muito estudo que comprova a efetividade, então não tem por que ficar martelando de maneira chata, tediosa, a efetividade ou não disso daí. Tá dando para entender? Perfeito. Outra coisa. A associação de laser e LED a outras terapias. Laser e LED não influencia em absolutamente nada as outras terapias. Ah, Ítalo, eu quero usar um gerador de ozônio. Usa, pelo amor de Jesus Cristo. Ítalo, o gerador de ozônio é bom? E eu sei, não sei qual é o equipamento que você utiliza. Cabe a você pesquisar se o equipamento funciona, se não, ver se tem comprovação científica. Isso é obrigação de quem estuda, não é verdade? A minha obrigação é somente passar os fatos aqui. Então, assim, tem professores que vão falar assim. Eu soube de uma professora recentemente que foi dizer que realmente não funciona o laser sozinho. Aí ela vai dar um curso de micologia, que virou moda, né? Micologia. Ela vai dar um curso de micologia e quer ensinar o povo a tratar fungo com fitoterápico. Em nome de Jesus Cristo. A gente sabe que alguns fungos, algumas leveduras, têm sim uma sensibilidade a alguns óleos essenciais, né? Mas não são todos os fungos que são suscetíveis à ação de óleos essenciais, minha gente. Então vocês parem, em nome de Cristo Jesus, de vender óleo essencial para cliente com micose, porque tem muita gente que usa o óleo essencial e não fica boa. Porque uma coisa é você ter uma candidíase ungueal, outra coisa é você ter um fungo filamentoso não dermatófito, um fungo dermatófito, que é resistente à ação do óleo essencial, tá? Então, esses fitoterápicos, blends de óleo essencial, que pega um frasquinho, mete um monte de óleo essencial diluído em óleo vegetal, isso não funciona, não. Isso não tem comprovação científica, não faz anestesia, não faz analgesia, tá? Agora, também tenho de dizer que o laser, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, o laser não ressuscita Lázaro. Isso é verdade, só quem fez foi Jesus Cristo. Então, não adianta você comprar um laser na esperança de fazer uma anestesia a laser no dedo do paciente. Isso não vai acontecer. O laser terapêutico que nós utilizamos, ele dá estímulos ao tecido e as células vão trabalhar em cima desse estímulo. Em algumas pessoas, por causa das condições daquele tecido, eu tenho um efeito analgésico maior, em outras eu tenho um efeito analgésico menor. Mas a analgesia é uma coisa muito variável de uma pessoa para outra, né? Então tem pessoas que você faz um procedimento e ela diz assim, poxa, não senti nada. Tem outras pessoas que já sentem a dor da vida dela mesmo você utilizando um equipamento. Então, gente, nós precisamos, para lidar com isso daqui, nós precisamos ter, antes de tudo, bom senso, tá? O bom senso não sai de moda. E a segunda coisa que nós precisamos, conhecimento. Meu Deus do céu, conhecimento. Sabe? Eu vejo que as pessoas, elas compram o equipamento antes mesmo de fazer um curso. E aí compram o equipamento de uma empresa que dá a promessa de um curso. Aí quando você vai ver, foi um treinamento para você operar aquele equipamento. Não foi curso.
Você não aprendeu a aplicar aquilo. Agora, tem outra questão. Em um curso, nenhum professor, eu jamais vou conseguir em um curso explicar todas as aplicabilidades do laser. Só se eu desse um curso de 1 ano para vocês, né? De como se aplica o laser em cada coisa, porque cada paciente é um mundo. A gente tem que fazer toda a avaliação, a gente tem que fazer oximetria, a gente tem que fazer Doppler, a gente tem que fazer a avaliação neurológica do paciente com os testes de sensibilidade, a gente tem que fazer a glicemia, que também a gente escuta um monte de gente dizer que podólogo não faz isso, podólogo não faz aquilo, podólogo não faz isso, podólogo não faz aquilo, né? Que essas pessoas estão mais desinformadas do que tudo nesse mundo, tá? Escolas, hoje, eu considero o seguinte, a escola de podologia, que tem um curso de podologia, ela, por obrigação, tem que ensinar fototerapia. Não tem que ensinar a usar alta frequência, porque a alta frequência para podologia não serve, tá? Quem disser que serve é porque está vendendo, ok? A alta frequência em podologia não funciona. Eu espero que eu tenha sido claro nesse sentido. Então, toda escola deveria ter um equipamento de laser e ensinar os seus alunos não a operar o equipamento, mas como aplicar, onde e quando. Isso é muito importante. A gente tem que sair do curso técnico e da graduação sabendo trabalhar com um equipamento que é básico, porque hoje eu uso o equipamento de LED para tudo. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele é professor de educação física, né? E ele dá aula numa academia chamada Vivágua, que é somente atividades dentro de piscina. Então tem ginástica na piscina, bicicleta na piscina, bike indoor na piscina, tudo na piscina. E as unhas dele, ele não tem nenhum problema no pé, ele só vem fazer profilaxia todo mês. E aí o que acontece? As unhas dele ficavam sempre azuis por causa do cloro da piscina. E aí a gente começou a fazer um selamento de resina sobre as unhas dele, né? Com a resina fotopolimerizável, mas não a resina, né? O adesivo monocromático, porque ele é transparente. A unha do homem nunca mais ficou azul e todo mês ele vem somente para fazer a profilaxia e colocar resina. Então aí eu já tenho que usar o quê? O LED azul para fotopolimerizar a resina. Então até na profilaxia eu uso o LED. É um equipamento que faz a gente ganhar dinheiro de várias formas. Então, ele te faz ganhar dinheiro quando você sabe utilizá-lo da maneira correta. A Kátia está perguntando assim, Ítalo, como atender emergencialmente pessoas em situação de rua que apresentam uma fissura no pé de tanto andar descalço? Kátia, vê só. Quando a pessoa ela é moradora de rua e ela apresenta uma fissura grande, uma fissura muito expressiva, ela tem essa fissura por causa de uma hiperqueratose, uma calosidade, um engrossamento do calcanhar e da pele na planta do pé. Isso é uma tentativa do corpo de, engrossando a planta do pé, deixar ela mais resistente para não ficar fazendo bolha, queimadura, essas coisas. Eu não acho interessante a gente intervir nisso, remover, né, essa calosidade, se não for colocar um calçado nesse pé, porque senão ele vai ficar muito fininho, muito sensível e vai acabar piorando a situação. Essa fissura, ela só vai fechar se você remover essa calosidade, porque a fissura normalmente ela ocorre na calosidade. É que nem barro, o barro úmido, a argila úmida, ela tá lá toda inteirinha, mas quando ela seca, ela racha. Sabonete é assim, quando fica muito tempo parado, seco, ele racha, ele fissura. Então, qual é o cuidado que nós devemos ter? Primeira coisa, começar a hidratar essa pele, tá, Catita? Então, tem que colocar um hidratante que seja biocompatível com a pele e tudo mais. O ideal seria levar a um podólogo e fazer uma profilaxia para tirar a hiperqueratose, essa calosidade, e ajudar esse morador de rua ou com um tênis ou com um chinelo. Eu sou mais a favor do tênis, porque o chinelo, conforme a pessoa vai utilizando, vai desgastando, gasta muito a parte de trás do calcanhar, a pessoa vai chegar um tempo que vai ficar só a parte da frente, né? Mas seria isso, tá?
tem que remover aquela calosidade todinha, porque senão a fissura não vai cicatrizar, independente do creme que a gente passar, infelizmente, tá bom? Agora, nas escolas de podologia tem atendimento, se não for gratuito, a preços, como é que eu posso dizer, preços populares, tá? Então, talvez seja o caso de levar essa pessoa e tudo mais. Eu vou estar em Guarulhos na semana que vem. Se você quiser, eu levo o material para cuidar dos pés desse senhor, tá bom? Aí eu vou até o bairro aí e cuido dos pés dele. Tá legal? Vamos lá. A Amanda perguntou: Ítalo, a aplicação de LED pode ser feita com que tempo de intervalo de uma para outra? Meu bem, depende do intuito da aplicação, tá? Então, por exemplo, se for para cicatrização, a cada 24 horas você pode fazer uma nova aplicação. Se for terapia fotodinâmica, uma vez por semana no máximo, ou melhor, no mínimo, tá? Você não pode aplicar muitas vezes seguidas, porque senão você faz uma saturação. Uma vez por semana é o suficiente, certo? Existem casos que a gente pode fazer a terapia fotodinâmica uma vez por mês, tá? Então, é você observar o caso do paciente. Chegou mais uma paciente agora. Talvez, ela é super legal, a Lu. Talvez ela deixe vocês acompanharem o curativo dela. Só um pouquinho. Oi, Luluzinho. Oi, tudo bom? Tudo bem, meu amor? E você? Tô bem. Nossa, Não vi esse Instagram. Eu fiz as coisas que deveria ter feito. Tudo bom? Bem, Tá. eu estou no meio de uma transmissão pessoal fora. Como assim? Ali no Facebook. Ah, mas nós não vai Não. comigo? Eu tô fazendo também. Fica à vontade. Eu tô desde meio-dia na Caixa Econômica. E deixa eu te contar, eu não resolvi. Porque o sistema fez tudo sair. Pela segunda vez eu odeio a Caixa Econômica. Os podólogos do Brasil inteiro ouviram sua reivindicação. A Hilda Coleman. Ítalo, me voy a tener que mudar a Brasil para asimilar todos tus conocimientos. Hilda, tú eres muy bienvenida a Brasil. Entonces, cuando quieras que vengas, porque acá encontrarás un amigo y una familia. Aqui tienes tu hogar. Então, pessoal, eu espero que eu tenha sido de algum auxílio para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa transmissão. E conforme as pessoas forem assistindo após, né, o término da transmissão e tiverem dúvidas, é só ir colocando aí que eu vou tentando responder na medida do possível, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.